Boa noite mais uma vez a todos que chegaram. Nós estamos hoje muito felizes porque estamos aqui acompanhados de muita gente querida, de perto, de longe. Estamos aqui para trazer até vocês, na verdade, para todos nós, não é? Vida e abundância, que é assim que Deus quer nos oferecer. E a gente está aqui justamente para poder compartilhar o que Deus tem nos permitido aprender. Eu sou Leila Cavalcante, a nossa líder de mulher é Luzinete Alves, está aqui Luzi Alves, daqui a pouco ela vai falar com vocês. Eu sou líder de saúde na nossa igreja, então a gente faz essa boa parceria aí para sempre estar, né, conversando com todos de uma maneira integral, né? Físico, mental e espiritual. Então, desejar aí as boas-vindas para você de perto, de longe, né? Tem Belo Horizonte, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, né? Ali São Gonçalo, Florânia. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Como a Leila bem colocou, ele acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. E hoje, de um modo todo especial, a gente vai tratar de um tema assim que todos nós sofremos, né, com esse tema, que é fazer a transição. Então, que Deus nos ilumine a cada um de nós, que o Senhor nos inspire com sabedoria, para que todos possamos sair daqui cheios de informações e que nós possamos colocar em prática. Vamos orar e buscar o nosso Deus, sabedoria, né, de Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer por este encontro que temos aqui toda segunda-feira. Queremos entregar em tuas mãos todas as pessoas presentes nessa reunião, representadas por várias famílias. Nós os entregamos em tuas mãos e clamamos sabedoria do alto, para que o Senhor nos inspire, para que nós possamos compreender, entender e colocar em prática da nossa vida a tua boa e agradável vontade. E pedimos também por Giovanei, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê tranquilidade a ela, que o Senhor lhe dê sabedoria também, para que essas palavras elas possam ecoar o nosso coração, com força do teu Santo Espírito. Nos concede um encontro maravilhoso. Desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Não me chamo Giovanei Galbino, sou nutricionista, naturoterapeuta, um nome difícil, né? Então, essa parte da naturoterapia, gente, é justamente essa parte da medicina natural, né? Medicina naturopática, que trata realmente o ser humano como um todo, né? Então, nós trabalhamos com a cura das doenças através de métodos naturais também, né? Associado à nutrição, tá bom? Então, dando início aqui ao nosso slide, o nosso tema hoje é uma transição, né? Como fazer essa transição de uma dieta cárnea para uma dieta vegetariana? Essa tem sido a dúvida de várias pessoas, né? De vários, principalmente tanto adventistas quanto não adventistas, gente. Isso aí é algo que as pessoas, a sociedade, ela tem acordado mais para isso, né? Porque elas veem que as doenças nos animais estão se proliferando cada vez mais. Então, tanto pessoas cristãs quanto não cristãs estão aderindo, né, a um plano alimentar vegetariano, principalmente para conseguir se livrar das doenças, né? Se livrar das doenças. E hoje nós vamos entender aqui um pouquinho a importância. A gente pode apenas fazer um resumo geral, acredito que o Eudes já passou essa informação, né, muito bem anteriormente para vocês, em relação ao uso dos alimentos de origem animal. Qual é o mal que faz, né? Para o nosso organismo. Deixa só eu tentar passar aqui. Só um minutinho. Giovaneide, como algumas pessoas não estavam presentes anteriormente, você fica à vontade, viu? Para explanar o assunto. Pronto. Eu vou passar aqui um resumo geral, né, de tudo que foi apresentado, sem tantos detalhes, porque a gente não tem tanto tempo para isso, né? Mas nós vamos tentar deixar o mais claro possível aqui. Começando, né, com aquela frase famosa do Hipócrates, que diz o seguinte, né?
se tu queres ser forte como o boi, comas o que o boi come, mas não comas o boi, né? Eu acho uma frase bem interessante, né? Não sei se o Hipócrates era cristão, não sei, né? Não conheço bem. Mas eu acredito que, para ele dizer essa frase aqui, ele foi inspirado por Deus, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar nos animais, por exemplo, né? Os animais que são herbívoros, não animais vegetarianos. O que o boi come, né? Para ser um animal assim tão forte, tão robusto. A gente pode ter também como exemplo os outros animais, como o elefante, nós temos o cavalo, nós temos muitos outros animais, né? Que são fortes, mas eles comem carne para ser fortes, né? Então, às vezes, a gente relaciona muito essa questão, para eu ser forte, eu tenho que comer carne, se eu não comer carne, eu vou ficar fraco. E nós podemos entender muito bem que a nossa fisiologia, ela não foi feita para uso de alimentos de origem animal, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez pessoas vegetarianas, né? A própria Bíblia, eu vou falar aqui para vocês um verso bem importante que está lá no livro de Gênesis, né? Dando todas as orientações do que nós precisamos, né? Para incluir na nossa alimentação. E vamos aqui falar um pouquinho em relação a isso. Então, é só para a gente levar um pouquinho essa questão do raciocínio, né? Em relação ao uso das carnes, que realmente não se faz necessário, quando a gente sabe, eu não diria substituir, né? Porque a carne não se substitui, a gente simplesmente elimina do nosso cardápio e inclui outras fontes de proteína, tá? Então, no livro A Ciência do Bom Viver, página 293, né, a escritora norte-americana Ellen White nos diz o seguinte: os cereais, as frutas, as oleaginosas e os vegetais constituem o alimento escolhido pelo nosso Criador. Preparados de maneira simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Então, aqui a gente pode retirar 3 princípios básicos que eu vou apresentar para vocês dentro da Bíblia, tá? Incluindo um pouquinho o assunto ainda sobre carne, isso talvez até se torne um pouquinho chato, mas é necessário, né, que seja passado, para que a gente cada dia mais se conscientize daquilo que Deus já disse há mais de 100 anos. Olha, não é mais tempo de comer esse tipo de alimento, né? Os animais estão adoecendo, eles estão doentes e essas doenças estão passando para as pessoas. Então, em primeiro lugar aqui, o que a gente vê que está no auge, né, hoje, o que as pessoas têm enfrentado, que tem sido o mal do século, além da ansiedade, né, os cânceres, né? Nós sabemos que as pessoas que consomem ainda proteínas de origem animal, eles têm um risco maior, né, de ter câncer, principalmente no pulmão, né, em relação aos homens, e nas mulheres, o maior índice de câncer de mama, né, e o câncer intestinal. A gente sabe que o consumo de aves, os ovos também, né, que vem cheios de hormônios e tudo mais, aumentam o risco de câncer de útero e de próstata também. Então, isso não sou eu que estou falando, não foi eu que tirei de nenhum outro, né, lugar. Isso aqui são pesquisas, são dados, né, da Organização Mundial de Saúde e que nós conseguimos ver no nosso dia a dia. Então, sempre a gente encontra uma pessoa que foi lá, foi diagnosticada com câncer, né? As pessoas vêm logo aquele desespero, aquela angústia, e a gente sabe que não é nada disso. A partir do momento que você tem esse conhecimento, né? A partir do momento que você observa o erro, qual foi o erro que eu cometi na minha saúde, na minha alimentação, né? Então, eu acredito que o câncer é apenas uma oportunidade de você repensar aquilo que você fez ao longo da sua vida, né? Para você repensar o que foi que aconteceu de errado, o que foi que eu deixei de fazer, será que a minha alimentação estava adequada? A gente sabe que a saúde e a doença a gente obtém através da alimentação, né? Dependendo daquilo que nós colocamos na nossa mesa, que vai determinar quem realmente nós somos. A gente pode comparar em relação a essa questão do comportamento também, em relação às pessoas, né? Algumas pessoas, elas são, de certa forma, mais tranquilas, outras já são mais agitadas, são aqueles tipo pavio curto, né? Que não aguenta, não leva um desaforo para casa, né? Eles realmente abrem a boca e falam o que querem e não têm a mínima paciência. Se a gente relacionar isso em relação aos animais que comem carnes que não comem, a gente pode ver uma igualdade, algo bem semelhante ao nosso comportamento, né? Quando a gente vai lá no zoológico, por exemplo, a gente vê o que o macaquinho está ali fazendo, está brincando, está pulando, né? Está
está interagindo, a girafa está lá, animada, enfim, os animais que são animais herbívoros, eles estão lá super alegres, né? O que é que eles comem, né? Eles comem os vegetais, as folhas, né? A cenoura, enfim, comem alimentos, né? Naturais, alimentos que dão em árvore, plantas, tá? Quando a gente vai observar aqueles animais carnívoros, eles realmente a gente percebe que eles têm muita força, né? Mas qual é a média de vida dos animais carnívoros? Né? Bem menos tempo. Enquanto os animais herbívoros vivem entre 80 a 200 anos, né? Que é o caso da tartaruga alguns tipos de tartarugas, os animais carnívoros eles vivem de 10 a 20 anos. Então percebam a diferença. Tá? Existe uma diferença bem significativa em relação a isso. E os animais carnívoros sempre são o quê? Eles são fortes, mas eles sempre estão mal-humorados, né? Chega perto do leão, quem tem coragem para fazer isso, não é verdade? Então, eles estão sempre ali mal-humorados e, ó, se algum bichinho passar ali perto, ele está com fome, ele vai se embora, né? São animais realmente bem violentos. E isso a gente pode comparar também com o nosso comportamento. É interessante que muitas vezes, quando a gente inclui uma mudança na alimentação, estilo de vida, os pacientes assim, Gil, é muito interessante, né? Antes eu era muito impaciente, eu vivia brigando com meu marido, com os meus filhos, e agora eu tô outra pessoa. Então, para a gente ver que isso tem uma inteira relação, né, com o nosso comportamento. Também não estou querendo dizer assim que que todo vegetariano é bonzinho, viu? Todo vegetariano é mansinho. Não é nada disso. Mas o estilo de vida, a nossa alimentação, ela contribui para nos manter tranquilos, né? Ou nos tornar pessoas mais agitadas, mais estressadas, tá bom? A Ellen White ainda continua dizendo aqui, gente, isso foi em 1901, vejam só, né? Ela diz o seguinte, em um curto espaço de tempo, não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. E a gente pode ver isso ao longo dos anos. Vocês lembram da gripe suína, né? Nós tivemos a gripe do frango, a doença da vaca louca, e isso causou muitas mortes, né? Muitas mortes. Por quê? Porque, gente, há mais de 100 anos, Deus já disse assim, ó, não é mais seguro, né? E as pessoas parecem que não deram mais ouvidos àquilo que Deus nos orienta, e as pessoas têm realmente ido a óbito, né? Justamente por conta dessa desobediência com as leis da saúde. Então, Deus nos fez e Ele nos deixou regrinhas, tanto através da Bíblia, né? Quanto através de escritores que com certeza foram inspirados por Deus para colocar todas essas orientações que nós temos acesso e conseguimos ter muito mais saúde e qualidade de vida. Nós tivemos alguns exemplos aí, né, de pessoas que consumiram peixes contaminados e vieram a óbitos. Então, qual é a segurança que nós temos hoje de que vamos consumir uma proteína animal e não vamos adoecer? Né? Que segurança nós temos em relação a isso? A própria Organização Mundial de Saúde já recomenda que o máximo que você puder evitar de proteína animal, você deve evitar e incluir na sua alimentação, né, uma diversificação maior em relação à questão das proteínas e das outras, de tudo que nós precisamos para manter o nosso organismo funcionando da melhor forma possível e não venhamos a adoecer, tá? Passando aqui para o próximo slide, né? Ela continua falando que conselhos sobre regime alimentar. Tá bom, gente? Câncer, tumores e doenças do pulmão são em grande escala produzidos pelo ato de comer carne. Né? Então a gente não consegue ver isso lá na hora de comprar carne, porque ninguém vai mostrar a carne cheia de pus, cheia de tumores, cheia de coisas horríveis, né? Eles vão mostrar sempre uma carne linda, eles vão sempre colocar algum produto químico ali, por mais que a carne já esteja envelhecida, né, que ela acaba mudando de cor, eles inventam substâncias, produtos químicos, para que as carnes elas fiquem sempre lá com aquela aparência boa, mas a gente não sabe que aquele animalzinho estava com câncer, ele estava com tumor, e aquela secreção ela acaba contaminando todo aquele bichinho, né? Nós sabemos que, né, eu acho que já foi falado anteriormente em relação às vaquinhas, né, que ela tem uma média de vida de mais ou menos uns 20 anos, e hoje ela só consegue sobreviver o quê? No máximo 4, 5 anos, diante de tanta estupidez do homem, digamos assim, né, que exploram até mais do que o que deveriam em relação ao uso dos leites, né? Muitas vezes o animalzinho ele morre, ele tem morte súbita, porque não aguenta tantos maus tratos, né? E não aguenta tanta exploração, tá? E eles acabam realmente adoecendo
E esses tumores, esses cânceres, esses problemas de pulmão são ocasionados justamente pelo hábito de comer carne. Eu lembro que eu coloquei um testemunho de uma paciente, né, que ela sofria de bronquiectasia, né, que é um problema no pulmão que acaba gerando uma péssima qualidade de vida para aquele paciente, e esse paciente tem muitas dificuldades para respirar, para poder dormir, para poder fazer as suas atividades diárias normais, né? E a gente chega e conversa, olha, como que é a tua alimentação? Quando a gente vai ver, olha, é carne de manhã, de tarde, de noite, né? É o uso de muitos leites, muitos queijos que acabam gerando um processo inflamatório muito maior e tem realmente levado essas pessoas a óbito se elas não cuidarem do estilo de vida, né? Então a gente começa a apresentar, olha, Deus nos dá essa orientação em relação à alimentação, você precisa eliminar esses alimentos carnes, né, no seu plano alimentar, se você quiser realmente obter uma melhor qualidade de vida e quiser ficar livre de todos esses sintomas, porque a gente sabe que leites, queijos, eles são alimentos inflamatórios e que causam muitos problemas nos pulmões e causam mais secreção ainda, né? Então, o uso deles é a mesma coisa de eu fumar, estou com câncer no pulmão, pedindo a Deus a cura e continuar fumando. Então, se eu tenho um câncer, se eu tenho um tumor, se eu tenho um problema no pulmão, se eu tenho um problema no meu corpo, e eu tenho ainda em relação ao consumo de carnes, eu estou pedindo para morrer, né? É um tema realmente bem polêmico, né? E eu falo realmente algumas coisas, às vezes o nutricionista pode dizer, Nutri, você está ficando doida, né? Como é que você fala assim do uso de carnes, a gente precisa da proteína? Quem disse que a gente precisa de carne para ser forte, para ter saúde, né? A gente pode tirar como exemplo lá os animais, tá bom? Outro detalhezinho importante que Deus nos orienta, lá no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Né? Às vezes eu que estou lá na reforma de saúde fico pensando, não, mas eu não como nenhum tipo de gordura, né? Aí a gente pensa, poxa, e a manteiga? O que é a manteiga? Né? O que é a banha, né? Que muitas vezes as pessoas usam, porque a banha de porco é muito saudável, porque ela faz bem para a saúde, e na hora de aquecer o óleo ela não forma aquela acroleína, que é uma substância química, né? Que promove o câncer. Tá, mas aí o que é que Deus nos diz em relação aos animais, né? Deus diz que existem alguns animais que nós não devemos nem tocar no cadáver, quanto mais comer. Imagina um animal como o porco, que é um animal imundo, né? A gente comer a banha do porco, né? Que às vezes está disfarçado naquele pãozinho francês que a gente compra no supermercado, que está disfarçado em algum produto alimentício que a gente já compra pronto no supermercado, né? Então, assim, às vezes a gente fica sem ter para onde correr, porque tudo que a gente vai comprar, você vai olhar lá, ó, tem lá gordura, né? Ou algum produto de origem suína. Os queijos, qual é o problema dos queijos? Além de ser um leite apodrecido, né, que causa inflamação no corpo, o queijo é produzido através de enzimas, né, retirado do estômago de alguns animais, né? E dentre esses animais vem o porco. Então, imagina, você estava comendo um queijo, né, com enzima de porco lá dentro. A gente sabe que o porco é um animal imundo e que Deus dá a orientação de não comer. Por quê? Porque ele nos fez, ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe que se a gente começar a comer a carne de porco, a gente pode pegar uma bactéria, a gente pode morrer por conta disso. Quantas e quantas pessoas não já morreram, né, por conta do uso desses alimentos, tá? Então, quando Deus diz assim, evite comer todo tipo de gordura, muitas vezes a gente só vem ligar porque a minha família toda comeu, meus pais desde a infância comeram, ninguém teve problema de saúde, mas como foi a melhor idade dos teus pais, dos seus tios, dos seus avós, né? Foi sem doenças? Geralmente está lá com as artérias entupidas, né, cheias de gorduras, porque médico A, médico B, que é muito famoso, que é formado em várias graduações, que tem vários estudos e diz que a gordura de origem animal não faz mal, né? Em quem que você prefere acreditar? Eu prefiro acreditar naquilo que Deus me deu como orientação, porque o homem está aí, ele tem o conhecimento, né? Muitos deles que são dados pelo nosso Criador, mas parte desse conhecimento a gente precisa filtrar e saber realmente o que deve ser utilizado para nós e o que nós não devemos fazer uso. É assistir tudo aquilo que a gente tem acesso e ter as coisas boas. As coisas que nós percebemos realmente que não fazem bem, olha, esse médico ele está equivocado em relação a isso. Ele pode ter N informações, mas Deus é o médico dos médicos, Ele nos criou e Ele sabe o que é bom para nós, tá? Então, gordura nenhuma,
nem sangue algum comereis. Nós já obtemos a boa quantidade de gordura através de outros alimentos, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Continuando aqui, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a escritora ela é bem pesada com as palavras quando ela diz o seguinte, ó, os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão, não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros, não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. Ela continua dizendo, a maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doenças, né? Eu acho que já foi especificado anteriormente o que acontece no processo digestório, né? Quando nós comemos algum alimento de origem animal, quando diz respeito à questão da carne, né? Então, a carne, ela demora muito mais tempo. Percebam que o nosso intestino, ele tem um tamanho muito maior comparado ao intestino de animais que são herbívoros, né? Que são carnívoros, que tem um intestino bem curto, na verdade. E que a carne ela passa por um processo muito longo, até que seja feita completa digestão, o corpo tem que liberar 2 substâncias altamente tóxicas, né? Para que ele consiga digerir aquela proteína, tá? E para o organismo neutralizar aquela acidez, acaba gerando outras substâncias para que a gente não tivesse fome, né? Porque é uma acidez tão grande que é gerada nesse momento, que se o organismo não conseguisse liberar essas substâncias, nós morreríamos, né? O animalzinho carnívoro não tem problema, porque o intestino é curtinho, comeu a carne rapidinho, saiu, né? A gente é diferente, a gente demora bastante esse processo. Então, esse processo acaba gerando o que nós chamamos de apodrecimento. Então, aquela carne, ela vira carniça, literalmente, tá? A gente não gosta de ouvir, mas essa é uma realidade e a gente precisa mostrar essas verdades para as pessoas, para que elas tomem realmente consciência e verifiquem o que realmente faz bem para elas ou não. Olha, quando a gente vai analisar a média de vida do Éden, após o Éden, né? Nós sabemos que quando Deus fez Adão e Eva, ele os fez para que eles tivessem vida eterna, né? Deus deu 3 princípios básicos para que Adão e Eva seguissem como é que eu poderia falar? Aquelas orientações em relação à alimentação para que eles pudessem viver eternamente, né? Eles só foram proibidos de comer o fruto da árvore da vida, que infelizmente nós sabemos qual foi o resultado no final, né? Eles acabaram desobedecendo e foram expulsos do Jardim do Éden, infelizmente. Mesmo após a saída do Jardim do Éden, as pessoas, elas continuaram seguindo o mesmo regime da alimentação. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais adiante, para vocês terem uma noção. Deixa eu mostrar logo aqui qual é a passagem que Deus nos dá aqui, ó, pronto. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, que Deus diz assim, ó, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, né? E toda árvore que dá fruto e de árvore que dá semente servirão para o vosso mantimento. Aqui nós conseguimos encontrar os 3 princípios básicos, que eu vou já explicar para vocês quais foram. Mas com esses 3 princípios básicos, as pessoas que viveram após o dilúvio, eles tinham uma média de vida de 907 anos. Imagina, né? A gente praticamente é quase que inacreditável, né? A pessoa viveu 907 anos. Adão foi quem mais viveu, né? Viveu 930 anos. Desculpa, Jared. Nós temos alguns personagens. Matusalém viveu 969 anos e Adão 930 anos. A gente vai percebendo que fora Enoque, né, todos tiveram uma média de vida de mais ou menos 907 anos. Se a gente for incluir Enoque, fica lá um total de 847 anos. Essa era a média de vida após o pecado, tá? Depois do dilúvio, a gente sabe que houve, de certa forma, certa escassez, né, de alimentos, de proteínas, na verdade, tá? E Deus, já sabendo do que as pessoas iriam precisar desse nutriente, Deus fez o quê? Ele liberou o uso de alguns tipos de animais. Isso naquela época, viu, gente? Que não existiam essas doenças que nós vemos hoje, que não existiam nada disso, tá? Então, Deus liberou após o dilúvio as ervas que dão semente, né, que é um dos princípios, os frutos, as ervas verdes e as carnes limpas. Então, Deus deu a orientação de que carnes as pessoas deveriam usar e de como deveria ser utilizado, né? As carnes limpas. E Deus separou. Olha, tais e tais animais vocês podem comer. Esses não. A gente consegue ver muito bem isso no livro de Levítico. Vocês podem pegar lá com mais
calma e dá uma olhadinha lá no livro de Levítico, ele fala sobre todas essas orientações, tá? Então, a partir daí, né, tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como eu nos dei as ervas, tudo nos dou agora. Quando nós vamos observar, deixa eu só... Eita, passei, pronto. Após o dilúvio, quando Deus liberou o uso de algumas carnes limpas, além do que eles já consumiam, olha só a média de vida como decaiu, gente. 297 anos, vejam a diferença, de mais de 900 anos para 297 anos. Aqui já incluiu a parte das carnes limpas, tá? Até aqui eles não consumiam nada de queijo, de leite, de derivados, somente após a guerra israelita que começaram a inserir. Então, assim, olha, por que Deus permitiu que essas pessoas comessem carne? Por que Deus permitiu? No livro de Gênesis, capítulo 6, o Senhor diz o seguinte, ó, a Bíblia diz o seguinte, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuamente, né? Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Conselho sobre regime alimentar, página 373, continua dizendo assim, depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal, né? Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações de seu coração, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão de anos. Deus, ele sabia, principalmente após o pecado, né? Deus criou alguns tipos de alimentos. Ele criou alguns alimentos que não existiam lá no Jardim do Éden, porque ele sabia que depois do pecado, Adão e Eva iriam precisar desses alimentos, né? E Deus viu que as pessoas, elas estavam vivendo de forma tão corrupta, né? Ingerindo realmente alimentos carnes de forma... não era o princípio, não era o propósito de Deus que eles permanecessem, mas eles continuaram e eles começaram a querer se orgulhar, né? Que começaram a fazer maldade. Então, Deus sabia que aquelas pessoas, diante de tanto pecado, iriam adoecer, né? E para ele não ver o sofrimento daquelas pessoas, ele acabou abreviando, né, a vida delas para que elas pudessem, né, não passar por tamanho sofrimento. Imagina eu ser doente e passar 900 e tantos anos vivendo, sofrendo, né, daquela doença, sem ter o que fazer. Então, existe um propósito. Em tudo que Deus faz, né, existe um propósito, e o propósito de Deus é que, por mais que ele permitisse o uso das carnes, não era propósito dele que nós mantivéssemos a utilização destes animais, tá bom? Na dieta israelita, nós continuamos aqui, ó. Gênesis 1:16, continuando a história aqui. Abraão apressou-se em recoçar a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em preparar. E tomou o que, gente? Aí, versículo 8, a manteiga e o leite. A partir daqui, eles começaram a inserir, né, esses alimentos, né? E a vitela que tinha preparado e pôs tudo junto diante deles. E estava em pé junto a eles embaixo das árvores e comeram. E nós podemos perceber que após essa dieta israelita, né, que Deus liberou aqui, na verdade, eles já estavam consumindo as ervas que dão semente, as ervas verdes, frutos, carnes limpas e mais um detalhe, leite e derivados. Percebam que antes disso eles viveram mais de 200 anos. Olha agora qual é a média de vida depois da inclusão dos leites e dos derivados. Olha lá embaixo para mim, ó. Dieta israelita, média de vida, quanto? 80 anos. Veja só, gente, que diferença. Dieta do Éden, vida eterna, após Éden, 907 anos. Após o dilúvio, 297 anos. E dieta israelita, 80 anos. Veja que isso vem acompanhando as pessoas até os dias de hoje. Né? As pessoas que passam dos 80 anos são pessoas o quê? Que já estão bem doentes, que já estão debilitadas, né? Que estão passando por problemas, muitos problemas sérios de saúde, né? Caso essas pessoas obedecessem essas regrinhas, continuariam realmente tendo uma média de vida de até 120 anos, né? E foi justamente a orientação passada para Noé, quando ele pediu para que ele pregasse para aquelas pessoas, né, para ajudá-las nesse processo, mas ninguém acreditou e finalmente somente a família dele
sobreviveu, né? Ele e a família dele, tá? Pronto. Aqui nós encontramos no livro de Gênesis o que Deus nos pediu para fazermos uso, né? Os 3 princípios básicos que nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Quais são esses princípios básicos? O primeiro, Deus nos deu a orientação que devemos fazer uso daquelas ervas que dão semente. As ervas que dão semente, gente, são as fontes de carboidrato, né? As fontes de carboidrato. Que fontes são essas? Nós temos o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, o milho, né? Quinoa, o amaranto, o arroz. Todos esses alimentos são os alimentos fontes de carboidrato, são aqueles que nos dão energia, né? Essas são as ervas que dão semente. E outro detalhe, outro princípio, árvores que dão frutas. Então, percebam que quando Jesus fez Adão e Eva, que fez o Jardim do Éden, lá não existiam alguns tipos de plantas. Existiam as árvores, né, que eram as fontes, que promoviam as frutas, né, para Adão e Eva, que eram as fontes de vitaminas e minerais. Então, quais são as frutas que dão em árvore? Nós temos a maçã, a pera, o abacate, o pêssego, a laranja, a ameixa, a jaca, são alimentos que Deus criou lá no Jardim do Éden. Então, aquelas frutas que dão realmente aquelas que dão em plantas rasteiras, né, como a melancia, nós temos o morango, nós temos vários tipos de plantinhas que foram feitas logo após o pecado, explico já para vocês. O terceiro princípio que Deus deixou para nós em relação à alimentação são as árvores que dão semente, né? Então, que árvores são essas que dão semente? São as árvores fontes de proteínas. Nós temos as nozes, né? Os frutos, né? Fontes de proteínas. Nozes, as amêndoas, avelãs, nozes pecan, né? Castanha do Pará, castanha do caju. Então, foram essas as fontes de proteína que Deus deu para Adão e Eva, para que eles pudessem ter saúde e qualidade de vida. E aqui eles não precisavam fazer uso de proteína nenhuma, né? Proteína animal, somente as proteínas proteínas vegetais. Então aqui nós temos quais são os 3 elementos básicos para viver. Aqui nós já vamos explicar um pouquinho como que deve ser a nossa alimentação, né? Através desses 3 princípios que Deus nos deu aqui como orientação. Então nós temos os cereais, que são os carboidratos, fontes de energia. Nós temos as frutas, vitaminas e minerais, que são as fontes de vitaminas e minerais, que são os organizadores. E nós temos as oleaginosas, que são as fontes de proteína, são os construtores, né, que ajudam na formação da massa muscular e tudo mais, tá bom? Na renovação das células do nosso corpo de um modo geral. Então, assim, depois do pecado, Deus ele nos deu uma outra fonte de proteína que nós vamos ver agora, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Engraçado que quando fui ler esse verso pela primeira vez, eu fiquei imaginando, nossa, isso aqui só pode ser um castigo de Deus, né? Porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e foram expulsos. Quando Deus diz assim, ó, espinhos e cardos te produzirá a terra e comerás, né, a planta do campo. Só fechar aqui, pronto. Então, Deus nos deu como orientação aqui a inclusão já dos feijões, que é uma fonte de proteína. Então, essa história de, ser vegetariano é muito caro, né? Não tem condições de estar comprando castanha, amendoim, não sei o que, isso, aquilo, outro. Se a gente for comparar com um quilo de carne, sai muito mais barato e você vai aproveitar muito mais, tá? Então, digamos, você compra um quilo de castanha, você paga o quê? 45, 50 reais, depende do lugar que você vai comprar, e você só vai precisar consumir uma mãozinha fechada, aquilo que cabe na palma da sua mão, né? Então, ali dá para muitos dias, dá para muitas vezes você fazer a utilização. Ali tem quantos de proteínas que você precisa durante o dia. Então, Deus, já sabendo que as pessoas talvez inventariam essas desculpas, né? Diz, eu vou criar outras fontes de proteína para que essas pessoas possam utilizar e possam absorver esse nutriente, né? As proteínas, tá? Então, Deus fez os feijões, né? Deus deu os feijões que são mais baratos que as oleaginosas. Então, para que ninguém tenha desculpa de não ser vegetariano porque é muito caro para se manter, tá aí a solução, viu, gente? Então, quando nós inserimos o feijão no nosso prato, nós já estamos ingerindo uma quantidade boa de proteínas que o nosso corpo precisa para exercer as funções de maneira adequada, ok? Vamos ver quais são os outros princípios que Deus, o que foi que Deus criou depois, né? Olha só que em relação a cardos e espinhos. Os cardos, né? Nós temos também os cardos para servir de medicina quando estivermos doentes. Deus sabia que depois do pecado as pessoas iriam adoecer, né?
E ele criou esses alimentos, o que nós chamamos de fitoterápicos, né? Então, quando a gente estiver doente, está com o fígado intoxicado, nós temos o chazinho de dente de leão. Olha aqui, já vou anotando essas dicas aí que são super importantes, viu? Então, quem está com problema no fígado, quer desintoxicar, o chazinho de dente de leão são os cardos, orientação de Deus para nos curar das doenças mediante o mundo de pecado que nós vivemos, tá? Olha só, frutas e verduras com espinhos. Nós temos como, por exemplo, aqui, ó, Deus também nos deu as frutas e verduras com espinhos para a gente lembrar que dura e equivocada decisão tomaram os nossos primeiros pais. Mas esses alimentos são suplementos dietários que nos ajudarão a tratar algumas enfermidades. Então, muitas vezes a comidinha fez mal, né? Tá com processo ruim, tá lá com processo digestivo meio debilitado, vai lá com o abacaxi. O abacaxi é o quê? É espinho, né? Então, tá com problemas, o abacaxi é a solução, tá certo? De repente a comida fez mal, aconteceu algum prejuízo lá, né? Comeu que não deveria, e o abacaxi está justamente para isso. Além de ser um antioxidante, por trabalhar na prevenção de várias doenças, inclusive o câncer, tá? E ele também deu as raízes e tubérculos. Então, veja, gente, são coisas que Deus fez após o pecado, né? Então, Deus também nos deu as raízes, tubérculos, né, como fontes de carboidratos. Interessante que eles são simplesmente parecidos com um órgão do nosso corpo, como a beterraba, por exemplo. Ela se parece com o coração, né? A beterraba, o moranguinho, o tomate, né? Ele é bem parecido com o nosso coração, né? Se a gente for analisar, ela é bem semelhante. E a batata doce, batata Yakult, ela é bem semelhante ao nosso pâncreas. Não é à toa que pacientes diabéticos têm tido um ótimo resultado a partir do momento que usam o suco dessa batata crua, né? Para a cura do diabetes. Ele ajuda, ó, excelente para esses tratamentos, tá bom? A batata cozida, gente, a batatinha inglesa cozida, ou qualquer tipo de batatinha, para diabético é veneno, mas ele cru é um santo remédio, tá? E ajuda, sim, na cura do diabetes através de uso desses alimentos. A gente poderia entrar em muitos outros detalhes, mas eu vou deixar isso aí um pouquinho mais para frente nas próximas palestras, né? Então, vou deixar vocês um pouquinho curiosos em relação a isso. Olha, nós temos também as fontes de cálcio. Nós temos o gergelim, que tem a mesma forma e cor dos dentes, é um super alimento rico em cálcio, que contém fosfolipídios, né? Que é o transportador de cálcio aos ossos, e é um elemento ausente no leite de vaca. Então, percebam, cada copo de leite de gergelim, ou seja, 250 ml, possui uma média de 400 miligramas de cálcio, 3 vezes mais do que o leite de vaca. Então, vejam, como que as pessoas sabem que o leite de vaca tem cálcio? E tem todas aquelas coisas, né, que a indústria alimentícia passa para a gente, que é importante, que tem que tomar leite, isso, aquilo, outro, mas que, na verdade, isso tudo é um mito. Né? O leite, pelo contrário, ele acidifica o nosso organismo, ele gera doenças, ele atrapalha a nossa fisiologia. Diferente, e não, aquele cálcio que obtemos através do leite de vaca, ele não é absorvido pelo nosso organismo. Olha só que diferença, olha que presente de Deus aqui, tá? Então, como que a gente faz? Eu até coloquei essa receitinha aqui para vocês, né? 100 gramas, por exemplo, de gergelim em 1 litro de água. Você deixa ela de molho 4 horas, né? Depois você lava, né? Despreza aquela primeira água e vai liquidificar com 2 copos de água, bater por 2 minutos, tá? Você acrescenta outros 2 copos com água e bate por mais 2 minutos, bate por 2 minutinhos, tá certo? Adoça a gosto, você pode adoçar com mel, você pode bater com uma fruta doce, por exemplo, né? Banana, uvas passas, tâmaras, que são frutas que dão um doce muito legal àquele alimento. Não é necessário utilizar o açúcar, tá? Então, veja aqui, que maravilha. Nós temos os antioxidantes, são as frutas que nós encontramos que tem bastante espinhos, né? Nós encontramos as frutas que têm, deixa eu ver aqui, muitas frutas hoje têm espinhos e algumas dessas frutas são antioxidantes, tais como a abacaxi, a framboesa, né? O figo da Índia e outros. Os antioxidantes são necessários para que tenhamos nossas articulações funcionando normalmente até os 100 anos de idade ou mais, tá? O morango, o beterraba, o tomate já se parecem com o nosso coração, então eles ajudam em processos anêmicos. Coloquei até uma receitinha aqui que o Paulo Ribeiro ele tem especificado muito também nas suas palestras. Não sei quem conhece o Paulo Ribeiro, mas ele é uma bênção, né, em relação a esses tipos de orientações. E essa receitinha aqui do suco antianêmico, eu tive várias experiências bem legais com esse suco, né?
um dos meus pacientes estava, criança, né, estava com anemia séria. O médico ficou assim, falou palavras para aqueles pais que deixaram eles simplesmente desesperados, né? Eu digo, olha, ele está com uma anemia muito severa, então ele vai precisar usar um outro remédio, que é um suplemento que deixava os dentes altamente amarelados, né? Enquanto estivesse fazendo uso daquele suplemento, para que ele pudesse recuperar. E a mãe decidiu, não vou usar, vou fazer uso daquilo que Deus deixou para mim, né? Então, ela fez esse suplente anêmico, menos de 30 dias aquela criança já estava curada da anemia. Para a gente perceber que as coisas de Deus, elas são realmente uma maravilha para nós. E é essa medicina que nos ajuda tanto na prevenção quanto na cura de diversos tipos de enfermidades, tá? Então, antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse plano de alimentação, a alimentação do povo antediluviano, né, que era um povo longevo. Adão, por exemplo, como eu falei para vocês, viveu essa média de 930 anos, né? E olha só, gente, o ser humano ele foi criado um pouco mais que o dobro da estrutura do homem de hoje, mais ou menos uns 4 metros de altura, né? Deixa eu ler isso aqui bem rapidinho aqui para vocês, que eu achei bem interessante, eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Que diz o seguinte, ó. Adão, né? Adão originalmente possuía o maior poder físico que os homens possuem agora. Se Adão não tivesse o porte físico, né, e a força que ele possuía, né, após a criação, claro, a raça humana hoje ela já seria extinta, né, caso eles já tivessem com essas debilidades que nós temos hoje. Então, futuramente, é possível que a raça humana já teria sido extinta, né, diz a escritora norte-americana Ellen White no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. O ser humano foi criado um pouco mais que o dobro da estatura do homem de hoje, mais ou menos uns 4 metros de estatura. Vários arqueólogos atuais encontraram ossos humanos enormes, como o fêmur de mais de 1 metro de comprimento, equivalente a uma pessoa de 7 metros de altura. Marcas de pegadas em rochas de mais de 90 centímetros, equivalente a um homem de 8 metros de altura. Com essas descobertas, sabendo que existiram gigantes no planeta, o que eram pessoas com uma força superior à dos homens atuais, é mais fácil interpretar como foram feitas as pirâmides do Egito. Vocês já pararam para pensar em algumas construções antigas, quando a gente vê o tamanho daquelas pedras que foram colocadas umas sobre as outras, e que maquinaria nenhuma atual seria capaz de poder fazer tal feito, né? Estruturas que atualmente, com toda a maquinaria inventada, não seria possível construir. Como que elas foram feitas? Tá? Somente gigantes de mais de 4 metros de altura, com enormes braços e 20 vezes mais força que o homem atual, poderiam executar tremendas construções. Então, vamos pensar bem aqui, gente. Um homem hoje, por exemplo, né, pega um saco de cimento de 50 quilos fazendo o maior esforço, né? Um esforço muito grande. Mas se você multiplicar esse valor por 20, é exatamente 1.000 quilos, né? Então, isso nos mostra que Adão pegaria uma pedra, uma ou de 2 toneladas, e a colocaria onde ele bem quisesse, né? Quando vemos uma pedra gigante, por exemplo, em Machu Picchu, por exemplo, em 2 ou 3 toneladas, diante delas nos vemos como uma formiga de tão pequenininho que nós somos, né? Em frente dessa pedra tão enorme, a gente pensa, como que essa pedra veio parar aqui? Né? Imaginamos que alguns extraterrestres talvez, né, poderiam ter colocado naquele lugar, mas a gente pode concluir diante de todas as pesquisas que aqueles homens de 4 a 8 metros de altura apresentavam uma força brutal e levavam pedras enormes para onde eles quisessem. Com isso é mais fácil dizer que o alimento cru, os homens, como esse alimento cru, né, que é o que eles comiam mesmo após o pecado, os homens eram muito mais fortes do que os homens de hoje, comendo toda essa comida que as pessoas chamam que é de pouca nutrição, né? Que as pessoas dizem que é de pouca nutrição. Mas a gente está acostumado a ver. Ellen White também fala, no mesmo capítulo, naquela época, que não se falava de doenças. Mas mesmo assim, Deus ficou preocupado, porque não pensava somente nos primeiros, mas nos últimos milênios. Deus pensou na nossa geração, né? Onde muitas doenças apareceriam na nossa geração, e por isso que Deus nos deu no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 18, umas frutas diferenciadas, nos deu as leguminosas,
os cardos e também os espinhos, que são a fonte de tratamentos naturais. Gente, que maravilha, né? Quando nós começamos a estudar e entender o propósito que Deus tem para cada um de nós, a gente pensa que mesmo naquela época, né, muitos mil anos antes de nós, né, Deus já se preocupou comigo e com você. Imagina, né? Toda essa leitura que eu fiz aqui, que achei bem interessante aqui para vocês, mostrando realmente no que Deus tem para cada um de nós, né? No propósito que Ele tem para a nossa vida. Imagina, eu nem sonhava em nascer, Deus já estava preocupado comigo, Deus já estava preocupado com você, tá bom? Então, nós temos várias pesquisas e vários pesquisadores, né? Que conseguiram encontrar esses ossos de tal tamanho que eles conseguem fazer essas pesquisas e aproximar, né? O tamanho das pessoas. Existiram gigantes aqui na Terra, né? Claro que depois do pecado, né, depois do uso de alimentos de origem animal, as pessoas começaram a decrescer tanto em tamanho, né, quanto em anos. Por isso nós temos essa média de vida hoje, que é de até 80, 90, algumas pessoas chegam até a passar um pouco mais de tempo. Vou mostrar aqui para vocês os 3 lugares e nós encontramos pessoas longevas através dessa boa alimentação. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês em relação a essa revista aqui, ó. Essa revista aqui é a Alimentação Original, tá? É uma bênção essa revista, se vocês puderem vamos lá. Nós temos aqui, né, a Ilha do Japão. Seu áudio, Gil. Pronto, vamos lá tentar. Nós temos o Vale Musa, no Paquistão, né, em que essa é a mesma média de vidas. As mulheres aos 40 anos, elas parecem pessoas adolescentes, né, se comparado a mulheres depois de 65 anos, né, o autor comenta aqui. E nós temos os nossos irmãos lá de Loma Linda. Gente, lá eles têm alimentação saudável, eles fazem exercício físico, eles têm um sono tranquilo, né? Eles sabem colocar um equilíbrio em todas as coisas, em relação ao trabalho, né? Em relação a todas as questões que envolvem essa questão do equilíbrio. Eles têm um projeto de vida, né? Então, as pessoas, elas vivem com um projeto, são pessoas, muitos deles adventistas, né? Que conseguem ter acesso a toda essa parte da alimentação natural. São países em que eles não usam nenhum produto de origem animal, então praticamente eles não sabem o que é ter um diabetes, ter uma pressão alta, né? Ter algum tipo de doença, porque lá eles conseguem obedecer, né, algumas regrinhas. Então, tá aí o segredo para a longevidade. Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide como que deve ser a nossa alimentação. Olha só. Estão vendo esse prato aí que eu estou mostrando para vocês, né? Então, para você que quer ser um vegetariano, uma vegetariana, veja quão simples é montar um prato. Olha só, gente. Nós temos aqui 15%, ó, 15% do nosso prato deve ser de proteínas. Quais são as proteínas que nós conseguimos ver aqui, né? A proteína aqui, nesse caso, foi incluída foi o feijão, tá? 35% de hidratos de carbono, ou seja, os carboidratos, aquilo que vai nos dar energia. Nós temos aqui, por exemplo, o milho, né? E nós temos o arroz integral. E 50% do prato, frutas ou verduras cruas, né? Ou o alimento que nós chamamos de alimento vivo, através daqueles brotos, né? Os alimentos que são germinados, tá certo? Então, veja como é simples ser um vegetariano. As pessoas, às vezes, complicam as coisas, né? Ah, eu não consigo ser uma pessoa vegetariana porque tem que ter tempo, eu tenho que estar na cozinha fazendo a elaboração de pratos. Gente, eu não estou dizendo a você que não pode. Você pode fazer um prato mais elaborado, você pode fazer um hambúrguer de lentilha, um hambúrguer de grão de bico, que é pura proteína. Você pode fazer um bifezinho de cenoura. Claro que sempre sem a necessidade de incluir frituras, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre a combinação dos alimentos um pouquinho mais para frente. A gente vai explicar um pouquinho como é que funciona, né? E vocês vão poder entender melhor como que funciona essa combinação para que o nosso organismo consiga absorver aquilo que ele precisa de nutrição.
Nós já estudamos anteriormente, né, acredito que o Eu já deve ter falado com vocês, em relação ao tempo que nós devemos incluir na alimentação. Quanto e quanto tempo nós devemos comer? Né? Estudando um pouquinho a nossa fisiologia, nós entendemos que o ideal seria que nós comêssemos a cada 4 horas e meia, 5 horas. Então, 3 refeições no máximo durante o dia, tá? Refeições que sejam bem feitas. Então, em todas as refeições, nós incluímos esse percentual aqui que eu estou inserindo para vocês. No caso do café da manhã, quanto que seria? 50% frutas, né? Então, vou adicionar frutas, de preferência frutas doces. Quais são as frutas doces? São as frutas da época, aquilo que fica mais fácil para você, tá? Por exemplo, qual é a fruta da época agora? Nós temos o abacate, a banana, né? Nós temos algumas frutas que nós podemos inserir aqui nesse cardápio. Então, 50% eu vou colocar de frutas para mim, frutas doces, tá? Outros 35% eu vou inserir de carboidrato. O que seria carboidrato na parte da manhã? As raízes, né? Nós temos aqui o inhame, a batata doce, nós temos a macaxeira, nós temos o cuscuz, né? Nós temos o pão integral. Então, tudo isso aí faz parte dos carboidratos, que é aquilo que vai nos dar energia para aguentar o dia. E 15% de proteína, gente. Olha, uma mãozinha fechada assim, de castanha do caju ou castanha do Pará, ou a amêndoa, ou as nozes, né? Enfim, gente, nós temos uma infinidade de coisas. Então, assim, ó, não vem dizer para mim que ser vegetariano é caro, porque não é. Se eu tenho feijão, arroz e tenho uma saladinha de verduras ali, pronto, o meu prato já está completo. Então, não existe, né, essa questão de dizer que ser vegetariano é caro. Eu digo hoje que ser vegetariano é mais barato do que ser carnívoro, porque a carne está cara. E além de ser caro, vai trazer doenças e vai fazer eu gastar muito mais com medicamentos, né? Comprando remédios para poder, muitas vezes, suprir o primeiro prejuízo que aquele primeiro causou e por aí vai virando um ciclo vicioso e vai chegar um momento que o meu organismo não vai aguentar mais e eu vou realmente adoecer e muitas pessoas vêm a óbito justamente por conta disso. Muitos por falta de nutrição também, porque não sabem combinar direito os alimentos, tá certo? Hoje não vai mais dar tempo, mas na próxima oportunidade que nós vamos ter aqui adiante, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a combinação dos alimentos. Então, eu gostaria de deixar essa parte final, né, para as perguntas, algo que vocês queiram complementar em relação a tudo que foi falado aqui. Eu espero que tudo tenha ficado bem esclarecido, né? Para a gente poder finalizar, qual é o segredo para a longevidade? Qual é o segredo para a gente conseguir viver até 120 anos sem doenças? Né? O primeiro segredo é ter uma alimentação vegetariana, né? Segundo, tomar água pura, né? Uma água alcalina é extremamente importante para a gente manter o nosso organismo limpo. Nós precisamos de ar puro, então aproveita aquelas primeiras horas do dia que você acabou de acordar, vai para o quintal da tua casa, vai para a tua janela e faz exercício de respiração, que é o momento em que o ar está mais limpo, tá? Tem uma quantidade maior de oxigênio. Nós temos o exercício físico, extremamente importante para nós. Eu digo que 50% da cura está na atividade física. Nós temos o descanso, tá? Precisamos do descanso, gente, pelo amor de Deus. A gente começa a sentir quando a gente passa do nosso horário, né? Quando a gente trabalha além da conta, a gente sempre tem que estar, nós que trabalhamos com nutricionistas, né? Os nutris aí, né? Trabalham muito, a gente tem uma demanda muito grande em relação à questão dos pacientes e de responder dúvidas, né? De poder dar as orientações, de poder orientar sobre o caminho, sobre a orientação que Deus nos dá. E a gente precisa separar um momento para dizer assim, ó, já chega, agora já deu a hora, é hora de descansar, porque senão nós, mesmo nós reformadores de saúde, nós podemos adoecer se nós formos negligentes com essas leis da saúde dadas por Deus, tá? Nós temos como outro remédio natural a luz solar, a temperança, que é o equilíbrio em todas as coisas, né? No trabalho, na questão do dormir, enfim, tudo que você vai fazer, você tem que ter um equilíbrio. Confiança em Deus, que é o mais importante de todos, gente. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não tiver Deus na minha vida, tudo fica mais complicado, né? Um outro tratamento importante é a argila, que é a geoterapia. Nós temos o uso do carvão, né, para ajudar a detoxificar o nosso corpo, tanto por dentro quanto por fora. Nós temos também a hidroterapia, tanto por dentro quanto por fora. É excelente, tá? E a higiene pessoal. Quando nós incluímos esses 12 passos,
nós conseguimos ter pessoas longevas, né?